vocês já conhecem, que a gente já contou a história de um Fusca. A gente falou que ia voltar contra a raridade aqui e voltamos, E né? voltamos com uma raridade aqui, com uma história um pouco diferente, mas também não tanto, Sim. né? Mas é uma Brasília agora. A história de hoje é de uma Brasília ano 76, vermelho ibérico. vermelho ibérico. Que Olha é a uma cor, uns falam que é vermelha, uns falam que é laranja, mas é uma cor um pouco mais difícil, né? É Sim, uma cor mais difícil de rara de se achar. ver na linha aí. Qual é a sua história? Primeiro assim, você tem o Fusca, Sim. né? E por que a Brasília? Qual é a história da Brasília na tua vida? Na verdade é assim, ó, a Brasília foi o primeiro carro que eu depois que eu comecei a interessar pelos antigos, a Brasília foi o primeiro carro. Mas por que tinha que ser uma Brasília? Quando eu tirei carta, né, com 18 anos, as autoescolas aqui, quase todas tinham uma Brasília. Eu aprendi a dirigir numa Brasília marrom, Sim. autoescola aqui em Valinhos, do mesmo, uma 77 eu acho que era. E depois meu primeiro carro, quando eu tirei carta, eu comprei uma Brasília. Quando eu era moleque, eu tive uma Brasília 78 branca, que eu fiquei muitos anos com essa Brasília. Muitos anos, acho que eu fiquei, olha, mais de 20 anos com essa Brasília aí. Nossa, Caramba! bastante. Eu vendi ela para comprar um Gol quadrado. Então eu fiquei com essa me arrependo, mas é por isso que eu falei, eu preciso ter outra Brasília. Sim. Então eu falei, se eu tiver que comprar um carrinho antigo para começar a curtir, né, Vai ser uma. tem que ser uma Brasília. Essa Brasília aqui foi a sua, onde você deu o start para curtição de carro Sim, antigo? foi onde eu que comecei. legal. Meu primeiro carro foi esse carro. Eu comecei um pouco antes desse movimento que hoje cresceu muito, né? Eu já tenho esse carro já há mais de 10 anos, acho que já há uns 13, 14 anos já que eu tenho esse carro. Bastante. Uma história muito curiosa assim também, né? A gente aqui observa muito as garagens e todo mundo acho que faz isso. Esse carro ficava guardado numa garagem aqui de um senhor, que eu lembro desse carro, porque o que me chamava atenção nesse carro era a cor do carro. Sim. Eu passava na garagem e eu via sempre esse carro com a traseirinha na garagem, mas falava, esse senhor não vende nunca. Nunca. E esse senhor usou a vida inteira esse carro para trabalhar. Esse senhor tirou esse carro zero. Eu sou o segundo dono do carro. Então ele comprou zero. Mais Segundo um, dono. né? Segundo dono. E ele usou esse carro assim para trabalhar mesmo, né? Então, tanto que quando depois de que deu certo, que eu fui comprar o carro, ele me disse que era para mim cuidar bem do carro e que depois ele falou, eu sou um covarde em vender esse carro para você. Olha que fato curioso. Coitado. Porque ele falou, tudo que eu conquistei na minha vida, eu usei esse carro trabalhando para conseguir o que eu tenho hoje. Sim. Aí eu falei, não, senhor, fica tranquilo, esse carro eu vou cuidar da mesma maneira, vai ficar em boas mãos. O senhorzinho tentando desapegar ali, né? Sim, E aí foi muito curioso porque foi um acaso, não é nem, vai potenciar uma historinha, não é uma historinha, foi realmente o que aconteceu. Eu estava indo trabalhar um dia de manhã, e a pé, meu trabalho era perto aqui da minha casa. Eu parei para atravessar a rua, eu escutei o barulho, né? Eu vi do outro lado a Brasilinha, né? Porque a cor chama muito atenção. Eu olhei, era o senhorzinho com a Brasília. Falei, puxa, a Brasilinha. Ele passou por mim, ele fez o retorno assim para entrar na avenida, eu estava parado para atravessar. Eu esperei ele passar. Quando ele passou, o carro estava com papel de vende colado na janela lateral do carro. Você já tinha chorado para ele uma vez para comprar a Brasília. Ele não ia falou vender. que não vendia e tal. Mas eu... Então Tudo bem, um dia eu acho né? uma outra Brasília, se não for essa, vai aparecer outra. Sim. Com papel de vende. Puxa, aquilo eu fiquei numa situação, era de manhã. Nossa. Eu tinha que abrir o trabalho lá, A a loja pra ansiedade trabalhar. batendo. Eu não sabia se eu corria abrir a porta do trabalho ou se eu corria atrás da Brasília pra falar, que eu vou comprar o carro ou tentar comprar o carro. Segurei, esperei, deu minha hora de almoço. Fui lá, mesma história, bati lá. Conversei, no começo ele foi muito assim, Meio não rude, deu né? muito as caras, não quis abrir o portão. Aí com calma a gente foi conversando, e bati novamente, expliquei. Aí ele deixou eu entrar e tal, e aí me disse que realmente ia vender o carro e que praticamente o carro já estava vendido. Nossa. Falei, Pra cortar o coração. eu vou vender o carro já tem um interessado aí. Respeitei, entendi. E falei que, né, mesma coisa, né? Não der certo, Certo, o senhor me liga, passei o telefone. Ele até foi mais gentil um pouco, não que ele tivesse sido, mas ele foi mais atencioso um pouquinho. Ele abriu a porta, me mostrou o carro.
O carro realmente era um carro muito opaco, o carro Judiado, não tinha cor, né? sujo. É o carro do dia a dia, é um carro que hoje o que ele tem é o que ele fez a vida inteira. Sim. Esse carro carregou serra, madeira, enfim, o senhorzinho era um carpinteiro, muito bom por sinal, um senhorzinho muito bom. E usou a vida inteira o carro para trabalhar. Sim. E aí eu fiquei naquela, ele não me retornava. E eu, para tentar dar um alívio, né, eu passava em frente à casa à noite. O carro tá na garagem, então não vendeu. O cara não veio Eu buscar. passava de novo, depois de uns dias, o cara não veio buscar. E ele não me retornava. Retornei uma vez, liguei. Espera mais um pouco que o cara vai ligar. E esse cara não ligava. Aí, E ele insistindo em vender pro outro cara. Aí eu falei, eu vou tentar. Eu liguei um dia, falei, olha, eu vou ver mesmo se o cara vai ficar com o carro. Eu gostaria muito de poder ficar com o carro. Sim. E aí nesse dia, acabou dando meio certo. Ele falou, tá bom, então eu vou vender o carro pra você. Mas será que existia mesmo esse cara? Então, Ou será que ele tava tentando testar você pra ver o Pode quanto ser. você queria? Mesmo ou não, pode né? ser. Né? pode Pra ver ser. se você era o cara mesmo. Tipo, deixa eu Pode ser. ver se esse cara quer mesmo. E aí pode ficou ser. inventando pra você que outro ia. Porque ele não Pode queria ser, vender, né? porque ele era, né, ele era também muito apegado, muito né? apegado com o carro, porque o carro, tudo que ele conquistou, né, Tinha muita ele memória trabalhou afetiva, muito né? com esse carro. E todo mundo que é mais antigo aqui de Valinhos sabe da história, sabe que ele chama Seu Grané, o senhor desse carro. E todo mundo sabe que ele usou esse carro a vida inteira para trabalhar. Sim. Porque ele fez muitos telhados de casas Não, aqui, e a Brasília é muitas super garagens. espaçosa, né? Pra isso. Ele carregou ferramenta, carregou as coisas a vida inteira, e o bagageiro, o carro tinha um bagageiro, enfim. Carregou coisa para trabalhar a vida inteira aí nesse carro. E graças a Deus, novamente, eu consegui comprar Pela o carro. insistência ali, Eu né? consegui Pela comprar o carro. paciência. Sim, eu Aquela consegui comprar o vontade carro. de ter o carro, ele É. conseguiu aí. E você manteve o carro do jeito que ele é. Sim, não é nem, é uma marca minha, não é nem para ser mais do que ninguém, nada disso. Sempre eu falo, sempre muito humildemente. Mas eu mantive É o que você gosta, né? Sim. Então a mesma coisa, eu trouxe o carro e fui devagarzinho, né? Não mandei ninguém fazer nada no carro. Eu fui devagarzinho fazendo, limpando. É muito bacana você pegar um carro e polir um pedacinho e ver a resposta, o que ele vai aparecer. Eu fui devagarzinho fazendo e, graças a Deus, consegui dar vida de novo no carro. Eu imagino a sua cara, na verdade eu não imagino, né? Ele, tipo assim, quando ele pegou o carro e a hora que ele terminou, porque aí você começa a fazer o serviço, você começa a fazer, aí no outro dia você volta, você vai fazendo. A hora que você viu o resultado dessa Brasília com a cor, deve foi ter sido um muito negócio legal. chocante, né? Porque, né? como eu falei pra você, Luana, o carro, ele tinha, quando eu peguei, ele parecia uma telha vermelha de casa muito Áspero. suja, marrom, né? Sim. O carro não tinha cor. E quando eu fui polindo e vi que foi acendendo, né? Porque essa cor é uma cor que já acende muito. Fui ficando muito feliz. Então eu fui fazendo, enfim, consegui resgatar o carro o que ele era e ele tá até hoje, né? Ele tem marcas, realmente, todas as marcas de uso do carro Sim. permanecem no carro. E quando ele viu o carro? Lindo Quando ele depois? viu o carro, ele teve a Aí- oportunidade de ver, eu acho até que, ele, na época, enfim, ele se arrependeu em ter vendido o carro. Coitado. Quando ele viu o carro, ele ficou assim, eu parei próximo à casa dele, fui pegar uma outra coisa, ele tinha um comércio perto da casa dele, eu fui com esse carro, ele viu o carro, ele saiu da casa dele, encostou no carro, ficou esperando eu voltar. O que esse cara fez com o meu carro? Ele olhou pra mim e falou, você pintou o carro? Eu falei, não, eu não pintei o carro, o senhor pode ver que tem todas as marcas no carro. Eu limpei o carro, passei uma cera no carro. Só. E aí ele, puxa, me vende o carro de novo, de volta, me vende o carro de volta. Pô, aquilo me cortou o coração, assim, eu Sim. vi que... Falei, puxa, agora não, mas quem sabe um dia, né? Mas ele ficou feliz, Sim. feliz porque eu acho que ele tinha uma dúvida em relação a saber O que ia Se você se acontecer? esse carro ia estar mesmo, bem né? cuidado ou não, né? Sim. Então foi O muito bom que bacana. é que ele também, né? Tipo assim, então já meio que todo mundo na cidade pequena se conhece, né? É. Sim. Então isso já dá um. Sim. Já sabe pra Sim. onde tá indo, mais ou menos, Sim. já fica meio de Dá um olho. ar de tranquilidade. Já facilita um pouco o na hora senhorzinho da mais de venda. idade e tal. Quem era? Meu tio é fulano de tal, meu pai é fulano de tal, Isso. eu conheço. Então isso ainda ajuda um pouquinho, né? Sim. Hoje eu não sei mais se é assim, mas Mas antigamente, lá atrás ajudava muito, né? E você vê assim, né? Ele tem aqui o som, né? Da época. As veio com marcas que você falou.
a marca de ter ficado na rua, nas obras, né, no sol. Eu mantive Isso aqui já é meio tudo. crônico de Brasília, A Brasília né? já a Brasília tem esse problema. Esse Quase problema. todas as Brasílias têm esse problema de trincar esse tablier que fala, né, esse painel. É que o pessoal depois tem até dificuldade de achar, né, a cor do muito painel. difícil, é um painel muito difícil de se encontrar a reposição, né? Olha aqui, quero saber quem aí conhece. É marca do que isso aqui, hein? Quero saber se alguém conhece, que a gente já até brincou aqui com o Reinaldo, que então É o nome do carro. carro. Isso. Elas batizaram o carro aqui agora. Já tem O carro vai ficar conhecido. com esse nome agora, ó. Porque é igualzinho, olha a Mesmo cor aqui, tom, ó. Olha lá. E a gente tava conversando sobre as marcas do carro, né? Olha que legal. Então toda vez que dava partida, ia desgastando, né? Tem essas coisas que a gente só consegue nesses carros que a gente não mexe, que ninguém mexeu, igual você pegou como segundo dono. Então aí você já vê essas marcas, porque depois que nem o Buzz nosso mesmo já foi pintado, repintado. Sim. Então a gente não tem essas marcas originais, assim, né? Do carro, A né? gente fala cicatrizes do tempo, né? Isso. O que o carro, a história do carro, tudo onde ele passou, o que ele carregou, o que fez. Então eu volto a repetir, Preserva, eu né? gosto muito desse material. Do desse porquê conteúdo que é no carro. assim, né? Do eu porquê gosto que, bastante. igual ele conta, Eu esse gosto aqui bastante. raspava ali, isso aqui era uma máquina que carregava, né? Então agora aqui no teto mesmo ali, ó, que ele pra ver fala aqui, né? que é porque o senhorzinho carregava as máquinas de trabalho E o forro é original. e o ainda. forro é original. Então, tudo aqui tem um porquê e ele busca saber disso. Então, é meio que um historiador aí. Ele gosta da história preserva do a carro, história, né? O porquê que tem essa marca. Não, peraí, então raspava aqui, raspava ali no portão. Sim. Era alguma coisa que ia Tudo acontecendo tem com um o carro. sentido, tem um porquê, né? Ele vai atrás do porquê daquilo. Às vezes porquê. pode ser, puta, esse cara é louco, ou esse cara conta muita história, mas não é. Sim. Na verdade, É o seu estilo. É o seu que- estilo aí com a pegada com o carro antigo. O hobby dele é esse, assim, Isso, né? Direcionado. Você colocou as rodas, né? Você trocou as rodas. Sim, esse carro ele tinha as rodas originais de Brasília também, né? E na época, com o movimento aí do Volkswagen, né? Surgiu a EMP é uma marca, no Brasil todo mundo já conhece, mas é uma marca que desde os anos 70 é muito forte nos Estados Unidos, né? Eu vim conhecer isso também depois, através de revistas importadas de carro. E eu vi essa roda, que é a Sprint Star, né? Que é uma roda que eu achei que ia combinar muito com o carro. E ficou Eu mesmo. achei ficou que bonito. a roda era a cara do carro, então eu comprei, sacrifício muito grande, parcelei aí, puta, na época essas rodas não eram tão baratas, né? Mas consegui comprar e pus no carro e realmente eu acho que Casou. Deu ficou uma a cara do carro, já sim. tá aqui, essa roda já tá nesse carro aí há uns 10 anos já, Nossa. e é o que vai ficar, enfim, Então foi a única modificação feita no carro. O carro foi colocado 4 rodas e os bancos, né? Sim. Esse carro não tinha, ele tinha os bancos, os originais, mas estavam muito destruídos, eles eram altos, mas não tinha ficado legal. E eu consegui achar uns Procar de época, né? Aham. Galera aí mais antiga sabe que o banco Procar era um acessório de época nos Volkswagens, Sim. né? Que tinha uma fama aí, o banco usado pra galera namorar. Namorar, né? estamos Tô sabendo sabendo Que era agora, os bancos viu? que reclinavam, então a galera parava aí de noite nas ruínas escuras aí, com esses bancos. Tô E sabendo. era os banquinhos, e um banco que marcou muito, né? Como Sim. um acessório de época. E eu acabei conseguindo esses bancos e pus no carro. Legal. Então foi a única modificação feita no carro. Os bancos, porque precisava, eu não conseguia achar os baixos na época. E as rodas, né? E essa aqui, o que você tem a dizer? Porque isso aqui eu lembro da Nenê, que tem uma Brasília aí, ó, que também tem o câmbio assim. Isso é um acessório de época, De época, né? Então usava muito nos carros, anos 70, aí, 80, 70. Tinham muitas dessas bolinhas com santinhos dentro, com São Cristóvão, que é dos motoristas, tinha Nossa Senhora Aparecida, tinha de caranguejo, tinha com conchinha. Isso eu achei nessas feirinhas de carro antigo, né? Na ocasião, já um tempo atrás também. Para venda, né? E me chamou muito a atenção, né? Porque Pela você lembra, flor. Eu sabia que podia ser um santinho, qualquer um, mas eu queria muito uma de época. Porque Assim. acho que encaixa no ano do carro, né? Aham. E eu, como eu falei, me lembro muito dos carros terem isso. E acabei comprando e foi uma grata surpresa.
pus aqui, deu certinho, Ficou ficou bonito, legal né? e Ficou legal. já também tá no carro há bastante tempo. Então já é do Foi carro, uma das né? coisas que quando eu terminei o carro já foi colocado aqui, porque às vezes tava na ansiedade, né? a gente compra às vezes alguma coisa mais antiga lá atrás e que já sabia do que era e guarda, né? Sim. Então elas guardam um dia, puta, agora eu vou pegar aquele lá que tá guardadinho e vou pôr no Vou carro. botar aqui. Chegou sua hora, né? Chegou só. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Muito legal essa Sim. Brasília aqui. Você não teve perrengue com ela assim, já? Não. Porque esse você tá há carro bastante tempo, né? eu E tô também é um bastante carro seu de tempo. passeio, né? É um carro que a mecânica ainda preserva de como era do senhor. Tá meio cansadinha, não é uma mecânica que refez. Foi feita só uma revisão para poder andar Motor um 1600, pouquinho né? no dia a dia. É um 1600 carburação dupla, né? Forte. Porque a partir de 76, que foi dupla carburação, né? Aham. As Brasílias 75 para baixo é carburação simples. Mas é um carro que uma hora eu vou ter que descer esse motor e fazer. Mas tá andando ainda desse mesmo jeito. E só. Não foi feito nada assim, apenas uma revisãozinha para andar. Vela, platinado, essas coisas. Anda com platinado, anda tudo Sim. originalzinho. E o resto é tudo do carro, né? É como a gente falou. Só roda e os bancos. E os bancos? Não, e né? assim, né? Agora, só pra galera assustar. Quanto que você pagou nela? Nesse carro, na época... 10 anos, 12 anos, 15 anos atrás aí. Eu paguei 3 mil reais do carro, né? Então, eram valores que na época era isso aí. Era você normal, comprava né? por 3, por 4. Fusca, 5 mil reais naquela época Fusca já era- tá louco. Já era Isso, era um caro, Fusca né? muito bom, mas era Nossa. caro. Hoje, com essa tendência, com Pra essa ver como moda valorizou. bacana, as coisas mudaram bastante, né? Sim, Então, é um carro Mas que eu paguei tem 3 mil essa reais. relíquia aí que chama muita atenção Sim. aqui nos eventos, tanto que a gente conheceu ele por causa dessa Brasília. A hora que eu olhei e falei assim, quem que sim. tem essa Brasília aí, né? Pera aí, vamos descobrir quem é que tem essa Brasília. Sim, Foi daí que a sim. gente conheceu o Reinaldo e essas histórias que ele tem aí, que é muito bacana, que a gente acredita que muitos dos nossos inscritos também tenham. se né? identificam, Se né? identificam. É uma Brasília, a cor é muito difícil de se ver. Muito mesmo. Né? Então, se vocês conhecem alguma Brasília, já andaram em uma Brasília tiveram dessa alguma? cor, deixa aí nos comentários pra gente. Parabéns mais uma vez por esse Obrigado, carro, por gente. essa Sim, história, Obrigado por conservar por essa vocês. história. por Obrigado. dividir com a gente, com o pessoal Sim. que tá em casa. Não, eu que Valeu agradeço mesmo. vocês aí a oportunidade, né, a parceria de contar um pouco, poder, de me dar essa oportunidade para que eu conte essa história, Sim. para que eu nunca fiz isso, na verdade é a primeira vez, né, Sim. que elas me proporcionaram isso, então não, vamos lá, vamos fazer, enfim, a gente não tem muita frescura em relação a isso, os carros ficam aqui para ver, para olhar, para perguntar, então Sim. eu sou faz muito grato. histórias e faz amigos, né? É isso, pra fazer acho que amizade e incentivar, o que, né? É o que o carro antigo proporciona para as pessoas. Né? Sim. Muito Então legal. É muito legal. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa um like, Isso. compartilha aí, marca os amigos da Brasília aí, todo Sim. mundo. Sim. E valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, Obrigado, galera. valeu. Valeu.